Existem três classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Agora um dado alarmante, Marcelo. 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. Pois é, um levantamento mostra que o número de pessoas que passam fome no país quase dobrou em menos de 2 anos. E se vivêssemos num mundo onde somente aqueles no topo da pirâmide social tivessem a certeza de sua alimentação? O poço? É, o poço. E estamos no começo do mês. Temo que a pergunta seja: o que vamos comer? O que vamos comer? Óbvio, as sobras das pessoas de cima. Em 2019, fomos presenteados por uma excelente produção da Netflix, o filme O Poço. O filme, com duração de pouco mais de 90 minutos, se trata de uma obra impossível de ser vista uma única vez. Repleto de referências a clássicos literários como Dom Quixote e a Divina Comédia, a história se ambienta num território claustrofóbico. Uma prisão vertical composta por 333 andares e ocupados por 666 detentos. Número que, segundo a tradição cristã, carrega simbologias ligadas ao satanismo e ao apocalipse. Essa comida já foi comida. Isso é tão óbvio que eu nem sequer penso em dizer óbvio. Isso é nojento. O Poço se trata de uma história densa que pode ser interpretado de diversas formas. Num primeiro momento, vemos Goreng, nosso protagonista, acordar no andar 48, deparando-se com seu companheiro de cela, Trimagazi. E já somos impactados com a seguinte frase: há 3 classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Essa fala parece não fazer muito sentido inicialmente, mas posteriormente é entendida como uma percepção a respeito das classes sociais, tendo aqueles de cima como as classes elitistas e aqueles de baixo como os financeiramente limitados. Existem 3 classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. O pouco que sobrou do almoço e no armário, arroz e feijão. Isso é tudo que Dona Raimunda, de 80 anos, tem para matar a fome dela e dos bisnetos que cria sozinha e sem renda fixa alguma. A trama da história traz agudas reflexões sociais, políticas e filosóficas sobre a sociedade contemporânea. Tanto que, fundamentada nela, pretendemos tratar sobre um aspecto autoevidente durante todo o filme: a insegurança alimentar. E estamos no começo do mês. Temo que a pergunta seja: o que vamos comer? O que vamos comer? Óbvio, as sobras das pessoas de cima. O ano de 2020 mal tinha começado e o mundo se viu assolado pela pandemia da Covid-19. Dessa forma, fomos lançados numa série de crises simultâneas: a crise sanitária, a crise econômica, a política e a social, todas contribuindo para o aumento da fome. Olha, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, o que significa que desde 2020 para cá, mais 14 milhões passaram a ter um quadro de insegurança alimentar. Como citou a reportagem, cerca de 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Mas segundo uma investigação realizada pela Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, temos um quadro mais assustador. Pois, segundo tal pesquisa,
55,2% da população brasileira possui algum grau de insegurança alimentar, indicando que as privações causadas pela pandemia do coronavírus se somaram às pandemias do empobrecimento e da fome. Simone tem 11 filhos. 6 moram com ela em uma ocupação no centro do Rio há 1 ano e meio, junto com outras 16 famílias que estão na mesma situação. Para ter o que comer e dar aos filhos, ela depende de doações. Fica complicado, muitas vezes a gente tá já virando vegano, né? Come arroz, feijão, algum legume que consegue, porque não tá dando para segurar. Não. E aqui temos que deixar claro que não devemos interpretar a fome e a pobreza como eventos espontâneos ou incontornáveis, mesmo em circunstâncias severas como crises, mas sim como resultado de opções políticas e de organização socioeconômicas. Apenas 4 a cada 10 famílias brasileiras têm acesso pleno à alimentação. As outras 6 ficam entre a preocupação do que colocar na mesa e a fome real. A conclusão está no 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia. Os dados foram coletados entre novembro do ano passado e abril deste ano em todo o país. Vejam como a fome é um resultado de opções políticas e de organização socioeconômicas. O mesmo país que reverbera garantir a segurança alimentar de 1/6 da população mundial não consegue garantir a segurança alimentar de sua população. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. Bom, vamos ver alguns exemplos de como o país se preocupa mais em alimentar 1/6 da população mundial em detrimento de alimentar sua própria população. Você sabia que uma capital brasileira famosa por ser o local com maior quantidade de cabeças de gado do Brasil ficou famosa por outro fato? Um fato não tão charmoso assim? Em Cuiabá, a distribuição de pedaços de ossos com retalhos de carne tem formado filas. Esse açougue distribui os ossos há 10 anos, mas ultimamente bem mais gente tem aparecido pedindo ajuda. Tanto que a distribuição, que antes acontecia 1 vez por semana, agora acontece 3 vezes. Pois é, a capital do agronegócio brasileiro garante a alimentação mundial, mas distribui ossos para garantir a alimentação de sua população. E sabe por que isso acontece? Porque comemos das migalhas que caem da mesa das classes elitistas. E estamos no começo do mês. Temo que a pergunta seja: o que vamos comer? O que vamos comer? Óbvio, as sobras das pessoas de cima. Nesse vídeo, tentamos fazer um paralelo entre a grandeza do filme e a sociedade contemporânea. Afinal, enquanto editamos esse vídeo, muitas pessoas da população brasileira estão fazendo exatamente a mesma pergunta: o que vamos comer? Mas não se deixe influenciar. Assista ao filme, que se trata de uma obra densa com um final que pode ser interpretado de diversas formas, tanto que tentamos ao máximo não dar nenhum spoiler. Dito isso, vamos deixar todas as referências na descrição do vídeo. Um abraço, fique com Cristo, até nosso próximo vídeo. Tchau!